dúvidas que vocês têm, né? A pessoa com TDAH vai conseguir ter estabilidade na vida? Ou ela vai ter uma vida instável? Toda pessoa com TDAH é instável? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E minha preocupação sempre é com a generalização. Não podemos generalizar, né? Nunca em saúde mental. Então a gente vai observar, vai trazer dados científicos baseados em ciência, mas a gente não pode deixar de olhar individualmente cada um de vocês. Vamos lá conversar sobre isso. Olá, eu sou a Lara da Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Vamos falar dessa questão da instabilidade, né, na pessoa com TDAH, que na verdade eu acho que nem é esse tema que a gente deveria usar, né? Então é a dificuldade em manter a constância nas atividades, né, que a pessoa com TDAH vai ter. Então já pra gente começar, é esse cuidado que a gente tem que ter, tá? A pessoa com TDAH ela vai ter uma dificuldade maior em manter a constância em atividades, em hábitos, pela própria condição do transtorno, ou seja, a pessoa com TDAH ela tem uma disfunção neurobiológica, eu já tenho um monte de vídeo aqui explicando para vocês sobre isso, e aí ela vai ter uma dificuldade maior em manter aquelas atividades como rotina, ela vai perder o interesse, né? Vai ser mais difícil, mais desafiador. Isso não significa que vocês não consigam, vocês conseguem, né? Com as estratégias corretas, com tratamento, é possível. Então, no entanto, isso pode ser uma dificuldade. Isso pode ser uma dificuldade em determinada área. Então, a gente vai ter pessoas com TDAH que vão ter uma carreira, por exemplo, super estável, que elas iniciaram numa área que elas têm muito interesse e que elas vão seguir nessa área por toda a vida e não vai ter grande dificuldade em relação à instabilidade. Aí, o que pode acontecer? Ela tem uma instabilidade em relação aos hobbies, por exemplo. A atividade física para por um tempo, volta, muda de atividade, começa uma, perde o interesse, volta para outra, né? Então, a gente primeiro precisa entender isso. Quando a gente fala assim, na vida da pessoa com TDAH, a vida é muita coisa. A gente pode entender que algumas áreas, para algumas pessoas, serão mais difíceis do que outras. Então, pode ser que as relações sejam complicadas. Então, as relações amorosas, as relações de amizade, porque eu vou mudando de interesse, vou mudando meus grupos de amizade, isso pode acontecer. Mas pode acontecer e acontece de pessoas que têm amizades de longa data. Então, a gente vai ter que sempre entender a individualidade daquela pessoa, entender a história, a trajetória dela. Então, ou seja, ela teve um diagnóstico na infância, ela recebeu esse tratamento, acompanhamento durante toda a infância e adolescência. Possivelmente, ela vai ter uma vida adulta com poucos prejuízos se ela teve todo esse acompanhamento. Não, se esse adulto não teve um diagnóstico tardio, tá? Possivelmente ele teve maiores prejuízos aí ao longo da vida, mas a partir do momento que ele inicia esse acompanhamento ou tratamento, ele vai começar a entender as áreas que tiveram maior dificuldade ou que ele tem maior dificuldade para manter essa constância e ele vai poder melhorar a partir disso. Então a gente não pode generalizar, mas a gente entende que manter a constância para algumas atividades ou em algumas áreas da vida da pessoa com TDAH vai ser mais difícil do que quando a gente compara com pessoas que não sofrem de TDAH, por exemplo, né? Ou pessoas que não têm nenhum transtorno. O que a gente não pode fazer, né? Porque isso foi uma dúvida e alguém comentou e eu tô trazendo aqui. A gente não pode generalizar. Eu tenho falado isso com maior frequência porque me preocupa um pouco. O TDAH não é incapacitante, gente. Então, assim, eu tenho uma dificuldade, existem desafios, mas eles podem e eles devem ser trabalhados para que isso mude. Então a gente tem que ter esse cuidado de colocar, olha, e aí eu trago aqui as dificuldades. Então essas dificuldades elas são reais, elas estão presentes, mas a gente consegue melhorar, a gente consegue pensar estratégia, a gente tem tratamento, a gente tem possibilidades, a gente tem melhora na rotina, melhora na qualidade de vida como um todo, com atividade física, exercício, ou seja, a gente tem uma série de condições que melhoram muito o prognóstico, né, da pessoa com TDAH. Então, essas instabilidades, né, então essas inconstâncias, elas estarão presentes com maior facilidade na pessoa com TDAH. Isso não significa que isso não pode ser melhorado, isso deve ser melhorado, isso pode ser melhorado. Então, existem estratégias, existem maneiras que não são tão difíceis assim da pessoa começar a colocar em prática e reavaliar a rotina, reavaliar as prioridades, entender quais são as áreas que estão mais prejudicadas e entender que de repente essa área está mais prejudicada porque ela foi mais negligenciada, porque ela estava, por exemplo, com o foco total na família, com o foco total no trabalho. E
isso as pessoas sem TDAH ou sem nenhum transtorno também vão passar, né? Vai ter momentos em que a gente vai dar mais atenção para uma determinada área da nossa vida e vai negligenciar a outra. E a gente precisa entender e aí colocar atenção nesse ponto, nessa área e trabalhar para melhorar isso, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Eu sei que vocês têm dúvidas, então comente mais comigo, vamos conversando mais. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você tiver sugestões, comenta aqui comigo também, que eu faça novos vídeos aí para vocês. Até mais!